Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é a redenção do casamento. O texto está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Nós já fomos desafiados a ser mais semelhantes a Cristo. E vamos lembrar então o que a gente já aprendeu no texto de Colossenses. Nós somos unidos com Ele, com Cristo. Segundo, nós somos capacitados para vencer os hábitos da velha vida. Nós somos encorajados a praticar igual Cristo, as práticas de Cristo. E quinto, que é o de hoje, quarto, na verdade, somos responsáveis pelos deveres da família, pelo que precisamos fazer na família. Paulo, ao falar aos Colossenses, ele fala como a família precisa acontecer e que a família tem os seus papéis. Lá no versículo 18, ele fala que a mulher precisa ser submissa, respeitar o seu marido, igual ao Senhor. No versículo 19, os maridos precisam amar as suas esposas e não pode tratar ela com amargura, gritar, não. É tudo com amor. O versículo 20, os filhos precisam obedecer os pais em tudo, igual obedece o Senhor, porque é isso que o Senhor gosta. O Senhor se agrada que os filhos obedeçam os pais, o pai e a mãe. Versículo 21, os pais, a pai e a mãe, não podem ficar irritando seus filhos, gritando com eles, porque eles ficam desanimados, cansados. Versículo 22, os servos precisam obedecer os seus chefes, seus senhores. E no capítulo 4, versículo 1, os senhores, os chefes, precisam cuidar, ajudar os seus servos com justiça e equidade. Porque o Senhor cuida de nós com justiça também. Paulo, então, ensina essas pessoas cristãs que antes viviam no mundo pagão. Eles não eram judeus que conheceram a Jesus. Não, eram pessoas do mundo, que não tinha religião, que não conhecia Jesus. Para essas pessoas, igual nós hoje, ele desafia essas pessoas a viver de acordo com o que a Bíblia diz. É o reino de Deus. Nós precisamos entender corretamente quais são os deveres da família, o que a família precisa fazer. E Paulo explica, então, que a base da família é o quê? É o que Deus manda, é a ordem de Deus. É como Deus organizou a estrutura. É a teocracia pura, o governo direto de Deus. Tudo na nossa vida foi moldado segundo a vontade dele. Embora lá no Éden, por causa do pecado, a queda do homem, essa teocracia foi interrompida, mas ainda precisa seguir a vontade de Deus. Nós precisamos lembrar que a Bíblia toda fala que nós precisamos viver de acordo com ela. Nós precisamos lembrar, então, que desde lá o Éden até agora os apóstolos, que desde lá o Éden será
restaurada na consumação dos tempos, quando Deus reinará diretamente. Desde o Éden até os apóstolos, a Bíblia apresenta o casamento como uma instituição que Deus criou, fundamentada na vontade divina. A vontade divina é a base. Então, lá em Gênesis, foi Deus que criou a família. Depois, lá em Mateus, Gênesis 2, 24. Depois, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 5, Jesus confirma isso. E depois, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31, Paulo ensina. Igual Jesus falou e também igual Deus criou, lá em Gênesis. Depois, lá, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, Deus fala o quê? Que ele odeia o divórcio. Deus não gosta. Depois, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6, fala que o casamento só pode ser separado, interrompido pela morte. Se morrer, pode separar, porque a morte já separa. Se não morrer, não pode divorciar, separar. Para terminar, conclusão. A base da sociedade é a família. Mas a família é como que ela é? Começa com casamento. Mas os casamentos precisam ser pelos princípios bíblicos, de acordo com os princípios bíblicos. Deus sempre falou que odiava as pessoas, a banalização do casamento, né? Que as pessoas não levam a sério o casamento. Igual lá, antes do dilúvio, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, lá foram destruídas, acabaram, sumiram. Por quê? Porque banalizaram o casamento. E Jesus fala que também hoje o mundo, antes dele voltar, vai ser ruim igual também. Se nós não entendermos o que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre os princípios, vai ser difícil entender o que precisa fazer, os papéis de cada pessoa, de cada membro da família, pai, mãe, marido, esposa, filhos. Quais são as suas responsabilidades? Se nós não entendermos isso, igual a Bíblia fala, como nós vamos obedecer? Precisa redimir o casamento, voltar aos princípios bíblicos, igual fala na Bíblia. O amor, a submissão, a justiça, a fidelidade refletem o caráter de Deus na família, ok? Vocês leem os textos que foram falados hoje, foram muitos textos. Também ore, peça a Deus para você ter responsabilidade na sua família. Se você é filho, se você é casado ou não, se é servo ou se você é chefe, todas as pessoas têm responsabilidades, ok? Peça a Deus para ajudar você. Beijo, Deus abençoe e tchau. Também você não se esqueça que amanhã é domingo, você precisa ir para a igreja, ficar junto com os irmãos, ter comunhão, aprender de Deus, louvar a Deus. Também louve ao Senhor hoje, veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, tchau.